Bom dia, queridos discipuladores, pastores, líderes, servos de Deus. Eu estava aqui fazendo hoje a minha devocional e eu sempre leio 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 ou 2 capítulos do Novo Testamento. E chegou em Atos capítulo 28 e algo me falou profundamente. Acabei de orar pela nossa igreja, por vocês, por todos nós, pela nossa liderança, pelo nosso pastor. E no capítulo 28 de Atos, Paulo, ele sai de Jerusalém, como eu havia pregado domingo, inclusive, e ele está a caminho de Roma. Paulo pede, então, que seja julgado por Roma, visto que os judeus estavam completamente alucinados e revoltados com a vida de Paulo, porque acreditavam que o evangelho que Paulo pregava era uma seita. E Paulo chega então a Roma, ele aluga uma casa e ele chama as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E ele prega com ousadia. Ninguém comenta nada, vão embora. No outro dia vem muito mais gente. E eles começam a questionar Paulo, a mensagem de Paulo. Eles começam a questionar a intenção de Paulo, a vida de Paulo. E chega um determinado momento que eles falam, eles desistem de Paulo. Eles acreditam fielmente que aquilo é uma seita. Eles não acreditam no evangelho de Jesus, no evangelho de libertação de Jesus, no evangelho de transformação de Jesus, e eles negam isso e rejeitam completamente. Qual seria a atitude de Paulo? Talvez se fosse eu, já que esse povo não quer, eu vou desistir de tudo. Quantas vezes eu já quis desistir de tudo? Quantas vezes eu já quis largar de mão? Afinal de contas, eles não querem. Afinal de contas, eles não se importam. Eu me preparo tanto para trazer uma mensagem, para fazer um estudo, para poder trazer uma palavra, e eles não se importam. É isso que Paulo está sentindo? Não. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Paulo continua todos os dias recebendo pessoas, 1, 2, já não é mais aquela multidão, mas ele continua pregando, ele continua acreditando que Deus encarnou através de Cristo Jesus para trazer libertação para o seu povo. E ele cita inclusive o profeta Isaías, dizendo o seguinte, vocês, bem que disse o profeta, vocês ouvirão e isso não transformará vocês, porque vocês não querem ouvir. Vocês não dão mais importância para isso. E Paulo diz então, que já que eles não querem, o evangelho então atingirá os gentios. Quem são os gentios? São os novos, são os que nunca chegaram, nunca tiveram parte da igreja do Senhor Jesus. Não são os religiosos, que às vezes estão há anos e anos dentro da igreja, sem entender o evangelho pregado e praticado através da igreja. Qual é a culpa disso? A gente não está aqui para poder declarar culpa para ninguém, mas talvez a gente precise nesse momento fazer como Paulo, persistir, continuar. Não se desmotive se na sua sala, que antes tinha 50, 60, agora tem 3, 4, 5. O evangelho está sendo pregado, a mensagem está sendo falada, e esses 3, 4, 5 estão sendo transformados num futuro. Isso fará toda a diferença. Permaneça firme, não desista. Não desista das pessoas que Deus colocou na sua mão. Ore por elas, ame-as, incentive-as a permanecer firme no evangelho, na palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é o Espírito Santo que move a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se alguém não quiser ouvir, se alguém achar que isso é uma seita, que Deus tenha misericórdia, piedade
e uma nova oportunidade de reconhecerem que Jesus é o Senhor e é o Senhor da igreja. Deus abençoe.